Tudo começou após a Primeira Guerra Mundial, onde grupos radicais não gostavam de judeus, acusando-lhes de falta de patriotismo com o país e também sobre uma possível conspiração que ocasionou a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Um dos principais cabecilhas destes movimentos era Hitler. Hitler já tinha suas ideias nazistas, autoritárias e preconceituosas nesta época. Só faltou uma coisa: a ascensão dele no poder, que ocasionou quando o presidente da Alemanha, em 1934, acabou falecendo e Hitler, como era o vice-presidente, acabou assumindo a Alemanha. A partir daí, tudo mudou. Hitler começou aplicando uma lei sobre a restauração do serviço tradicional, onde essa restauração desse serviço impossibilitava judeus de trabalhar em locais públicos, ou seja, eles não podiam ser funcionários de lojas que possuíam, um exemplo, a sua filha ariana. Ela não podia trabalhar com judeus, nem ter tipo de relacionamentos com judeus. Então os judeus começaram a ser inibidos a partir deste momento da ascensão de Hitler no poder. Dando continuidade, quando Hitler assumiu o poder, também fez políticas como esta de segregação e perseguição aos judeus. Ou seja, muitos judeus eram mortos, para vocês terem uma ideia, que não era brincadeira. Ele criou a lei da pureza racial, né, que considerava a classe ariana superior às outras demais classes, e também a lei de Rich. As perseguições contra os judeus se aumentaram cada vez mais, assim já tirando os direitos deles frequentarem locais públicos, como cinema, teatro, escolas, supermercados. Eles não podiam frequentar esses locais em que as outras pessoas também frequentavam. O que acontecia é que nessa época, mais ou menos, moravam 530 mil judeus na Alemanha, e mais de 100 mil judeus imigraram, saíram do país para irem para outros países porque não queriam ficar dentro, porque já sabiam que alguma coisa estava por vir, e realmente veio. Em meados de 1940, com o início da Segunda Guerra Mundial, ocasionada por Hitler, porque ele invadiu a Polônia, que moravam mais ou menos 5,3 milhões de habitantes, e metade deles eram judeus, começou-se a Segunda Guerra, e esses processos se intensificaram cada vez mais, assim dando início à criação dos guetos. Principalmente a gente conhece aquele famoso gueto que vou citar aqui, o gueto de Varsóvia. O gueto de Varsóvia era meio que um campo de concentração, onde os judeus eram obrigados a ficar dentro da cidade. Eles não podiam sair da cidade, senão eles podiam ser fuzilados, ser mortos, enfim. Os judeus tinham que obedecer tudo que a polícia da Alemanha falava. Então se tornou totalmente assim, judeus ficavam sem voz nesses guetos, nesse período, e isso perdurou até 1945, lógico. E esses guetos, você tinha que ficar dentro de casa, você tinha que ter a sua estrela de Davi, que era o símbolo do judaísmo, para eles identificarem que você era judeu ou não. Então as coisas se intensificaram demais, mas ainda tem coisa para piorar.